Não acredito na revolução como algo que acontece de um momento para o outro, mas como uma prática diária, cotidiana, de tentar todos os dias aproximar-nos, na medida das nossas capacidades, da utopia. Tive o privilégio de encontrar outras pessoas que estavam disponíveis para criar outros mundos, não estes que estão constantemente a ser esmagados pelo sistema. Transparência é uma parte fundacional do Fumaça. Já que nós estamos a pedir dinheiro às pessoas, é importante que nós digamos para onde é que está a ir este dinheiro. Há uma história interessante em que vocês rejeitaram 300 mil euros. Bem, foi difícil. O Nuno enviou provavelmente o e-mail mais longo da carreira dele a explicar porque é que iríamos recusar 300 mil euros. Uau! Ok, nós conseguimos mudar uma organização gigantesca. Apenas é jornalista quem tem uma carteira profissional de jornalista. Eu acho que aquilo que a Comissão da Carteira Profissional está a fazer ao Fumaça e a tantos outros órgãos de comunicação social independentes, mais pequenos, é uma prática de censura. É o Estado a dizer-te, não, tu não podes fazer o jornalismo desta maneira. E eu acho que isso é inadmissível. Eles não se metam no jornalismo que nós estamos a fazer. É muito simples. Que é um bando de reacionários escolheu o Fumaça como um dos seus alvos e acredita que estará a salvar o jornalismo ao ir nesta vendetta contra a maneira como nós nos escolhemos organizar. Foi o imperialismo português que inventou o racismo. Quando uma pessoa fica obcecada em saber mais sobre o colonialismo, vai ter a Palestina. Diria que desde essa altura que me apaixonei pela Palestina, ou que se calhar até diria que passei a amar a Palestina. Achas que a Palestina vai ser livre um dia? Acho que vai ser livre durante as nossas vidas. Durante as nossas vidas? Uhum. Tenho, aliás, a certeza disso. O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta. Olá, bem-vindos ao podcast O que faz falta, onde converso com quem não tem medo de mudar o mundo. Eu sou o Luís Leite e hoje vou conversar com o Ricardo Esteves Ribeiro, cofundador do Fumaça, um projeto de jornalismo de investigação independente e sem fins lucrativos focado no escrutínio de sistemas de opressão. Não há diretores, a redação é horizontal, não há paywalls, a informação é livre. E não há meias palavras quando se trata de chamar genocídio ao genocídio ou ocupação à ocupação. Ricardo também é cofundador do Coletivo pela Libertação da Palestina, criado em 2023. Hoje vamos falar sobre transparência radical, sobre como se faz jornalismo independente em Portugal e sobre porque é que a Palestina se tornou uma das causas centrais na vida do Ricardo. Ricardo, bem-vindo ao podcast O que faz falta. Obrigado pelo convite e por essa introdução generosa. Não tens medo de mudar o mundo? Talvez essa foi a parte que me deixou mais... foi mais estranho ouvir. Não tenho medo de mudar o mundo. Eu acho que as pessoas, todas as pessoas mudam o mundo, quer queiram, quer não. Não tenho medo de mudar o mundo, mas também não tenho grande esperança e otimismo que essa mudança seja gigantesca. É só uma inevitabilidade de estarmos vivos, mudarmos o mundo. Além da fumaça, queres-me contar quem é o Ricardo? Se é um sonhador. Na verdade, a pergunta dessa maneira até é mais fácil de responder, porque uma das coisas que nos últimos tempos me tenho debatido é com a dificuldade de responder à pergunta que acontece algumas vezes, que é do género: tu és o Ricardo Fumaça? E nos últimos tempos tem sido um bocado difícil para mim ouvir isso, porque eu quero acreditar que sou um bocado mais complexo do que apenas a pessoa que faz parte do Fumaça, apesar do Fumaça ser um projeto que eu tenho muito carinho e muito orgulho, mas sou um bocado mais do que isso, espero eu. Sou antisionista, anarquista, vivo numa aldeia muito pequena, com mais ou menos 100 pessoas, na Raia Seca, que é basicamente o território entre Trás-os-Montes e o sul da Galiza. Mas tu antes vivias na comuna, agora mudaste para aí definitivamente, o que é que te fez mudar? Vivi durante 5 anos em Azambuja, numa comunidade que se chamava Perene, com mais uma série de pessoas. Era um coletivo que tentava, na medida das nossas capacidades, desafiar as opressões que nos levam no dia a dia a ter de lidar com a obrigação de ter um salário, a obrigação de ir às compras a um supermercado, a obrigação de gerir as nossas vidas e as nossas relações românticas com exclusividade, a obrigação de lidar com o mercado de trabalho como se ele fosse
quase a única obrigação da nossa vida, etc. E tentar criar maneiras de ter sustentabilidade e vivências diferentes. Criámos esta bonita comunidade durante 5 anos, mas infelizmente no início de 2025 fomos despejados. Então os senhorios que nos alugavam a casa decidiram que nós não deveríamos continuar nessa casa e que tinham outros planos pronto, para aquela terra. E estávamos, aliás, a fazer planos de adquirir coletivamente um terreno que estava mesmo ao lado do terreno que nós estávamos a arrendar, para que nos pudéssemos começar a mudar dali para fora e pudéssemos ter um sítio que era nosso, apesar de não ser de ninguém individualmente, era de nosso coletivamente. Não fomos a tempo. E olha, fomos despejados e ao ser despejados, pronto, procurei um sítio e, na verdade, esta aldeia, apesar de ser muito longe do sítio onde eu cresci e muito longe de qualquer outro sítio onde eu vivi, era é um sítio onde eu venho há 10 anos, quase todos os anos, às vezes até mais do que uma vez por ano, ou para passar férias, ou para encontrar um espaço para poder escrever. E pronto, havia uma casa livre e aqui estou. Encontraste um refúgio, de certa forma. Uma luta constante contra o sistema, né? Tanto na fumaça como na comuna, para conseguir encontrar alternativas de formas de viver. Achas que isso te define? Eu acho que todas as pessoas têm que fazer essa luta de uma maneira, sei lá, mais radical ou menos radical. Todas as pessoas têm que lutar contra estas opressões no dia a dia. Tive o privilégio de poder sair de Lisboa e, portanto, sair um bocado sei lá, do centro de todas estas opressões. Tive o privilégio de encontrar outras pessoas que estavam disponíveis para vir tentar criar outras vidas alternativas a esta e de alguma forma tentar criar outros mundos que não estes que estão constantemente a ser esmagados pelo sistema. E pronto, e então o facto de ter encontrado outras pessoas com quem fazer isso ajudou a fazer essa luta, porque não se consegue fazer essa luta sozinho, individualmente, não é? Portanto, obviamente sinto-me bastante privilegiado por poder fazer isso. Vamos continuar, depois se calhar voltamos outra vez aqui mais tarde, até porque gostava de entender essa tua vontade de desprender de uma figura central na fumaça, mas queria saber um pouquinho como é que começou a história, qual foi o momento em que disseste que eu tenho que fazer isto, eu tenho que criar a fumaça. Não foi uma decisão individual, o Fumaça foi criado por uma mão cheia de pessoas, um bocadinho mais talvez. Foi em 2016, o meu processo individual foi um onde eu ouvia e lia vários projetos, não portugueses, mas internacionais, como, sei lá, o Democracy Now! Nos Estados Unidos, a Agência Pública no Brasil, o do Correspondente nos Países Baixos, havia também na altura o Athens Live na Grécia, que eram projetos que tentavam de alguma maneira contrariar o espaço mediático tradicional, mainstream, ouvindo pessoas que usualmente não teriam espaço nesses sítios, fazendo perguntas que usualmente não verias noutros locais, ou até aprofundando tópicos de tal maneira que não ouvirias noutros sítios, não é? Noutros órgãos de comunicação social mais tradicionais. Lembro-me perfeitamente de um dia chegar a casa e dizer à Maria Almeida, que também é uma das cofundadoras do Fumaça, perguntar tipo, porque é que ninguém em Portugal faz estas perguntas? Porque é que ninguém em Portugal toca nestes temas com esta profundidade? E ela dizer, então faz tu. Pronto, rapidamente percebemos que não era um trabalho para uma pessoa fazer e ela também se juntou, entretanto também outras pessoas se juntaram, e criámos na altura aquilo que era apenas um podcast de conversas. Nós não nos chamávamos entrevistas, porque não éramos jornalistas, não chamávamos jornalismo porque não éramos jornalistas. Aliás, nenhuma das pessoas que começou a Fumaça tinha exercido jornalismo antes. Algumas tinham estudado jornalismo, mas nunca tinham feito profissionalmente. Eu, então, nunca tinha tido nenhum contacto com o jornalismo antes do Fumaça e, portanto, nós, na altura, apenas estávamos a criar um podcast de conversas. Se calhar reveste um bocado nisto, não é? Ter conversas com pessoas sobre temas que são importantes para ti, que tu achas que também podem ser importantes para outras pessoas e tentar aprofundar de alguma maneira esses temas que se calhar noutros sítios não ouvirias as perguntas que tu gostavas de fazer ou não ouvirias sequer aprofundar os temas que tu gostavas que tivessem sido aprofundados. Se calhar estou a fazer o papel inverso daquilo que estavas a fazer. Independentemente de qual o caminho, o Fumaça começou apenas como este projeto
a mim, pessoas amigas que se juntaram para criar uma coisa que na verdade era para elas, se calhar até para elas mais do que para as pessoas à volta, sentirem que estavam a trazer algo de novo, nem que fosse para si, não é? Pelo menos para mim o Fumaça, na altura é apenas Fumaça, no início era o meu curso superior, agora eu vou fazer uma entrevista sobre colonialismo, vou ler 2 livros sobre colonialismo e aprender, agora é sobre feminismo e a história do movimento feminista em Portugal, vou ouvir e ver todos os documentários que conseguir sobre este assunto para me ir preparando para a entrevista, e era quase que os meus estudos, de alguma maneira. E era bastante excitante. Só muito mais tarde é que o Fumaça passou a ser um projeto de jornalismo e começámos a perceber que aquilo que nós estávamos a fazer era jornalismo. Era, na verdade, um jornalismo diferente daquele que nós estávamos acostumadas a ver e a ouvir e a experienciar, mas era jornalismo também. Vocês assumem-se como jornalismo progressivo, ou seja, vocês dizem a vossa base ideológica, e há algumas discussões no jornalismo acerca disso. O que é que significa isso na prática? Desde o início do Fumaça, quando ainda era apenas Fumaça, uh, desde essa altura que progressista foi um dos princípios, uma das maneiras de caracterizar o tipo de jornalismo ou o tipo de ação que o Fumaça fazia. E muito recentemente, na verdade há uns meses, decidimos que estava na hora de retirar essa palavra da apresentação do Fumaça. Fizemos até um texto que escrevi eu a explicar porque é que já não nos considerávamos progressistas. Na altura fazia sentido, na verdade, para todas as pessoas que faziam parte do Fumaça. Hoje, talvez até para algumas pessoas continua a fazer sentido, para mim particularmente deixou de fazer, e para algumas outras pessoas também do Fumaça. Não fui só eu que trouxe essa discussão para dentro da equipa, e então decidimos que queríamos deixar de considerar-nos progressistas. Consideramos outras coisas, anti-autoritárias, por exemplo, mas não progressistas. Na verdade, foi uma conversa bastante importante, interessante e uma na qual me sinto bastante orgulhoso de ter feito parte. Aconteceu agora há pouco tempo essa mudança. Esse texto escapou-me, mas continuam com a transparência radical. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, a transparência radical é um princípio desde o início do Fumaça. Passámos a deixar de fazer do Fumaça um hobby e passar a fazer do Fumaça um projeto profissional. Nós começámos a pensar, então, nós ganhamos uma bolsa em 2018 que nos permitia algumas de nós, incluindo a mim, despedir-me dos nossos trabalhos e passar a trabalhar no Fumaça, mas obviamente essa bolsa era limitada, né? Um dia aquele dinheiro iria acabar. E começámos a pensar então mais seriamente como é que a nossa sustentabilidade deveria ser gerida, não é? Como é que daqui para a frente nós poderíamos tentar deixar de depender de bolsas, por exemplo, porque era obviamente uma vida bastante precária. Percebemos que sabíamos pelo menos para onde é que nós não queríamos ir. Não queríamos ter publicidade, não queríamos viver de conteúdos patrocinados, não queríamos viver de paywalls, onde as pessoas teriam de pagar para ter acesso ao nosso jornalismo. Acreditamos que todo o jornalismo que nós produzimos deve ser aberto a toda a gente, mas ainda assim acreditávamos que queríamos construir um espaço, um local de trabalho que fosse um não local de trabalho no sentido utópico da coisa, não é? Um espaço onde nós conseguíamos, ao mesmo tempo que estávamos a construir esta redação profissional, tentar não cair nos mesmos vícios que as organizações que são órgãos de comunicação social e, portanto, redações profissionais caem, de precariedade, de igualdade, hierarquias, etc. Então, queríamos, obviamente, pagar às pessoas um salário que fosse digno e que as permitisse viver de uma maneira mais confortável possível dentro das nossas capacidades. Então começámos a pensar como é que nós então arranjamos dinheiro para fazer estas coisas. Onde nós acabámos, sabendo para onde é que não queríamos ir, onde nós acabámos foi a inspirar-nos em programas em inglês diz membership, projetos como por exemplo o The Bristol Cable, em Bristol tinham, ou até sei lá, na altura lembro-me que o The Correspondente estava a criar apesar de que na verdade não foi bem sucedido, hoje não diria que é sequer uma inspiração para o Fumaça, mas o The Bristol Cable claramente era um deles, e há muitos Ou outros, seja, vocês querem ser apoiados pelas pessoas, basicamente. que era basicamente dizer temos todo o nosso jornalismo aberto a toda a gente, ninguém tem de pagar para aceder a nada daquilo que nós produzimos, mas se tu, como ouvinte do Fumaça,
puderes pagar, então pedimos-te para fazer um donativo recorrente. Na altura era apenas mensal, hoje em dia também mensal ou anual. Então pedimos às pessoas para que nos ajudem a continuar a sustentar o nosso projeto, para tentar chegar a um momento onde nós criamos a primeira redação profissional em Portugal totalmente financiada pelas pessoas, com donativos pequenos, em média hoje em dia 6 euros por mês, que faz com que nós não sejamos dependentes de que façam no futuro, que nós não sejamos dependentes de maneira nenhuma de grandes donativos, de grandes doações, mas sim de muitas pequenas doações de pessoas que estão lá para exatamente nos ajudarem a continuar a ser sustentáveis. Se calhar nem sequer estão a pagar para ouvirem todos os episódios que nós produzimos. Se calhar não têm interesse em tudo aquilo que nós produzimos, mas estão a pagar porque acham que é importante o jornalismo que nós fazemos. E na altura, em 2018, era uma loucura. Hoje em dia temos 2.000 pessoas. Mas, e não me esqueci da tua Dizes que pergunta, era uma loucura, o que é que isso quer dizer? no sentido em que nunca ninguém tinha experimentado isto em Portugal e no sentido em que quando nós dizíamos a outros jornalistas que queríamos fazer isto, na verdade até quando dizíamos, se calhar, a pessoas nossas amigas que queríamos fazer isso, todas elas, ou muitas delas diziam, não, isso não vai resultar. Ou, não, em Portugal as pessoas não pagam por jornalismo. Não, se calhar mais vale vocês juntarem-se a um órgão de comunicação social maior e tentarem ganhar dinheiro a partir daí. Ou não, mais vale vocês porem anúncios e ganharem dinheiro dessa maneira. E a verdade é que conseguimos, mas deixa-me ainda responder à pergunta que era sobre a transparência radical, que é quando nós decidimos então que aquilo que nós íamos fazer era passar a dizer às pessoas: nós queremos depender de vocês, nós queremos que depender apenas 100% de donativos de pessoas, donativos sem qualquer sem serem transacionais, nós não estamos, vocês não estão a pagar para terem acesso a algo que outras pessoas não têm, a não ser fazerem parte de uma comunidade. Não é? Também pensámos que, já agora, já que nós estamos a pedir dinheiro às pessoas, é importante que nós digamos para onde é que está a ir este dinheiro. E já que o estamos a fazer desta maneira, então vamos fazê-lo de maneira radical. E fazê-lo de maneira radical não implica apenas dizer, bem, olha, vocês deram-nos X dinheiro e foi assim que nós o usamos. Fica ir ser radical no sentido em que vai à raiz do projeto, em que a transparência é uma parte fundacional do Fumaça, desde nós publicarmos as nossas contas online, até publicarmos todos os contratos que alguma vez assinámos online, mas até outras coisas que não têm que ver com dinheiro. Não é? Nós dizermos o que acreditamos, quais são os nossos possíveis conflitos de interesse, assumirmos que o nosso jornalismo não é neutro nem objetivo, mas sim que é muito mais importante dizermos ao que vimos e quais é que são as nossas ideias do mundo, mais do que escondê-las atrás de uma capa da neutralidade. E então essa radicalidade da transparência foi colocada como um princípio do Fumaça desde o início e ainda hoje continua. Vocês têm uma organização horizontal. Na vossa ficha técnica tem algo interessante que diz onde devia estar diretor, tem uma nota a dizer que é um cargo fictício. Sim, nós somos obrigadas pela lei, ou pelo menos pela maneira de ler a legislação que a ERC, que é a Entidade Reguladora da Comunicação Social, faz e que obriga a que exista alguém num cargo de diretor de um jornal, de um órgão de comunicação social. Essa pessoa é responsável legal, parte por várias das decisões que são feitas enquanto órgão de comunicação social. É uma maneira tradicional, legalista, hierárquica e até capitalista de ver a produção de jornalística, com a qual nós não concordamos e, na verdade, já fomos chamados à atenção mais do que uma vez, mas uma vez em particular de maneira formal pela Entidade Reguladora da Comunicação Social, porque na altura, é até risível, não tínhamos o cargo de diretor na homepage do site, ou seja, as pessoas entravam no site e não podiam ver diretamente, logo na homepage, quem é que era o nosso diretor. Até arrisco dizer que há vários outros órgãos de comunicação social que não o fazem, mas pronto, por alguma razão a ERC gosta de ir de estar atenta a como é que o Fumaça e outros órgãos de comunicação social bastante pequenos estão ou não a cumprir as suas regras. Sim. E então a nós mandou-nos esse e-mail e
e disse que podíamos ter problemas, incluindo pagar uma multa, etc., se não fizéssemos essa mudança. Então nós decidimos realmente aplicar, escrever lá quem é que era o nosso diretor, acrescentámos esse asterisco a dizer que era um cargo fictício, e que é um cargo fictício. Neste momento está a Margarida David Cardoso, antes já foi o Pedro Miguel Santos. Não interessa muito para nós, porque na verdade o FUMASA é uma organização horizontal, não hierárquica, onde todas as pessoas têm o mesmo poder de decisão, onde todas as decisões são feitas por consenso, e eu entendo que isso seja difícil de imaginar para as pessoas conservadoras que fazem parte da entidade reguladora da comunicação social, até por exemplo da CCPJ, da Comissão da Carteira Profissional do Jornalista, que é o órgão estatal que diz quem é que pode ou não ser jornalista em Portugal. E para eles que são conservadores reacionários, é difícil imaginar que pessoas se possam organizar de maneira diferente da que eles sempre se organizaram. Mas a verdade é que é possível, e não só é possível, como o fazemos há 10 anos e vamos continuar a fazer, quer eles queiram, quer não. Eu convidaria depois as pessoas a ouvir também outros podcasts, neste caso do Daniel Oliveira e também a minha geração, que ontem fala muito profundamente das origens do Fumaça, e acho que podem aprender muito com esses dois podcasts onde o Ricardo esteve presente. Eu queria te perguntar algo que tem a ver com uma história interessante em que vocês rejeitaram 300 mil euros. Como é que se rejeita 300 mil euros de um fundo? Bem, é- foi difícil. Acho que foi talvez as semanas mais profissionais, mais difíceis da minha vida, e eu acho que todas as pessoas que fazem parte do Fumaça. O que aconteceu foi que isto foi em 2023, portanto nós 2 anos antes, em 2021, soubemos da notícia que a Open Society Foundations, que tinha-nos dado talvez 2, 3 bolsas, agora não sei precisar o número, nos anos anteriores, ia deixar de nos dar dinheiro, ou seja, ao Fumaça e a outros órgãos de comunicação social, não só a nós, e portanto nós tínhamos de encontrar outras maneiras de poder sobreviver. É verdade que nós já tínhamos uma parte significativa do nosso orçamento pago pela comunidade, ainda hoje, por exemplo, hoje é mais ou menos 45% do orçamento é pago pelas pessoas, por donativos, ainda assim não paga tudo. Portanto, tínhamos que arranjar uma outra maneira se queríamos continuar com o mesmo orçamento que tínhamos naquela altura. E nós tivemos durante 2 anos a fazer esse trabalho, de tentar encontrar uma outra fundação que nos pudesse ajudar a fazer esta transição até nós conseguirmos ser 100% financiados pelas pessoas. E depois de muito procurar, de falar com quase todas as fundações que, sei lá, dão dinheiro a jornalismo independente na Europa, que quase nenhuma dá a Portugal, por diversas razões, mas pronto, encontramos uma que realmente estava interessada em poder dar-nos uma bolsa, um, que se chama Limelight Foundation. E nós falámos então durante algum tempo com essa organização, que na verdade nos recebeu muito bem, e, e desde o início foi muito claro que havia um alinhar muito grande entre aquilo que nós procurávamos, que era alguém que achasse que o nosso trabalho era importante, ponto, não tivesse qualquer exigência editorial em relação àquilo que nós precisávamos, e do lado deles, alguém ou uma redação que tivesse a desafiar a maneira tradicional e as maneiras tradicionais de fazer jornalismo. E então havia esse match, digamos assim. E pronto, iniciámos um processo de candidatura, que significa um trabalho muito longo e complexo de responder a uma série de perguntas, fazer uma projeção financeira de 3 anos, etc, etc, para conseguirmos então ter uma bolsa de 3 anos, 300 mil euros. Pronto, isso durou uns meses. Enquanto tudo isto estava a acontecer, nós também sabíamos, e já sabíamos há algum tempo, que maio de 2023 ia ser o último mês em que nós tínhamos dinheiro suficiente para pagar os salários da redação inteira. Mais uma vez, apesar de termos algum dinheiro de donativos que entrava mensalmente, não era suficiente e, portanto, a nossa bolsa anterior estava a terminar e em maio era a última altura. Pronto, e chegou a maio, 25 de maio, nós pagamos sempre salários ao dia 25 e o Luís Marquês, que é a pessoa que faz essas transferências, mandou um e-mail a dizer: olha, nós não temos dinheiro para pagar a toda a gente. Nós já tínhamos tido muitas conversas antes sobre então e o que é que aconteceria se isto acontecesse, e tínhamos chegado a um modelo de solidariedade onde pessoas que tinham mais privilégio
abdicariam de parte do salário para que outras que precisavam do salário naquele momento pudessem recebê-lo. Portanto, tudo isso já tinha sido falado, mas pronto, aconteceu naquela altura. Mas na mesma, não sei se foi no mesmo dia, mas há de ter sido mais ou menos pelo mesmo dia em que soubemos que não íamos conseguir pagar salários e pela primeira vez tínhamos salários em atraso, também foi quando nós recebemos um e-mail dessa fundação a dizer: conseguiram, vamos dar-vos o dinheiro. E pronto, passámos então a uma fase onde só estávamos a olhar para o contrato. E recebemos então o contrato para assinar e, como qualquer outra organização faria, enviámos para a nossa advogada leu todo o contrato, todas as alíneas, fez algumas alterações, nós próprios também olhámos para as alíneas e percebemos que havia ali umas que queríamos mudar, etc, etc, e enviámos então as sugestões de correção. E do outro lado, a resposta que tivemos foi que aceitavam todas as alterações que nós tínhamos proposto, excepto uma, que era a de podermos publicar o contrato online, depois de assinado. Bem, e nós dissemos, isso não é possível, nós publicamos todos os contratos hum, que assinamos online desde sempre, desde 2016 que fazemos isso, incluindo todos os contratos que tínhamos assinado com a anterior fundação que nos tinha dado dinheiro, também estavam online, e estava escrito, aliás, no nosso documento de candidatura, a negrito, nós publicamos todos os nossos contratos como parte da nossa política de transparência radical, portanto, a própria candidatura que tinha sido aceita dizia que nós publicávamos aquele contrato, portanto, nós tentámos explicar tudo isso. Aliás, a transparência radical do Fumaça, que eu diria com algum orgulho é única no panorama de jornalismo independente na Europa, tinha sido uma das coisas uh, elogiadas por esta fundação para querer trabalhar connosco e querer dar-nos uma bolsa. E pronto, nós tentámos explicar isso tudo e as pessoas que eram o nosso ponto de contacto, que não eram obviamente as pessoas que não queriam publicar o contrato, não é? Essas pessoas eram as pessoas do board, não é? da administração da fundação, não as pessoas com quem nós estávamos a falar. Foram falar então com a administração e a administração disse: não vai dar, não podem, não podem, não podem publicar. E vocês reuniram-se para decidir se iam. Sim, nós reunimos de emergência com a equipa inteira. Lembro perfeitamente que estava a fazer um curso de verão, eh, e tive que sair da aula e vir fazer uma reunião com o resto da equipa. E na verdade a reunião foi muito rápida. Não havia muito a discutir, foi do género: bem, nós temos isto escrito na nossa carta de transparência radical, é um dos pontos que nós temos, não podemos agora falhar a isto num momento de crise, não é? Se calhar até podemos imaginar, e tivemos essa conversa, se calhar até podemos voltar a discutir isto e pensar: será que isto faz sentido? Se calhar não faz, não é? Mas não há de ser agora, não é? Vamos rejeitar isto e Mas depois para mais vocês tarde. foi mesmo uma decisão que preferiam acabar o Fumaça do que continuar, por princípios. Não estava em jogo terminar o Fumaça porque nós já tínhamos dinheiro suficiente para, por exemplo, passarmos todas as pessoas que estavam a trabalhar no Fumaça a full time, passá-las a metade do tempo. Nós tínhamos dinheiro para pagar esses salários, por exemplo. E já tínhamos falado sobre essa ideia, não é? Se por acaso nós não conseguíssemos nenhuma bolsa, se calhar o que iria acontecer era que toda a gente passava a part-time em vez da full-time. Não era o ideal, não é? Mas pelo menos era uma decisão que significaria terminar com a redação como hoje nós a conhecemos. E pronto, decidimos fazer isso. Mas isso são coisas que vocês discutem todos em conjunto e toda a gente ficava confortável com essa decisão? Bem, confortável não sei se é a palavra certa, mas sim, discutimos todos e por muito que isso nos custasse, por muito que isso provavelmente fizesse com que pessoas tivessem que encontrar um outro emprego para complementar o Fumaça, se calhar até diria eu, não foi discutido na reunião, mas se calhar para algumas pessoas era do género: bem, eu não posso, não é? Tenho que despedir-me. Não sei, não falámos da parte mais prática da coisa, mas a verdade é que isso estava em cima da mesa, iria mudar completamente a nossa maneira de trabalhar no Fumaça. Mas pronto, decidimos que isso era o certo, então nós mandámos. O Nuno enviou o e-mail, provavelmente o e-mail mais longo da carreira dele, a explicar porque é que iríamos recusar 300 mil euros e porque é que isso significaria ou ter de despedir ou passar a part-time pessoas, mas que nós não podíamos ir contra os nossos princípios neste momento e que um princípio é um princípio, no sentido em que é o princípio de tudo, é o início. Nós não podemos ultrapassar uma coisa que é o início, não é? E que é a base do Fumaça de maneira radical, que é a raiz do nosso trabalho. E então recusámos,
E depois estivemos à espera durante 2 ou 3 semanas, uma resposta. Uma resposta, nada, nós achávamos que pronto, era aquilo, era aquilo que ia acontecer. Mas vocês recusaram, né? Enviaram um e-mail a dizer recusamos esta proposta, não vamos aceitar. Sim, 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 sem dúvida. E passado 2 ou 3 semanas, Quando disse isso, parece que é fácil, mas acredito que não tenha sido fácil carregar no botão de enviar. não, sem dúvida. E eu estava com uma ansiedade gigantesca durante todo esse tempo. E acho que toda a gente. E passado 2 ou 3 semanas enviaram-nos um e-mail a dizer: olhem, afinal conseguimos convencê-los, podem publicar o contrato. E para nós foi mesmo, uau, ok, nós conseguimos mudar, tipo, uma organização gigantesca com um orçamento de milhões de euros e com provavelmente milionários na direção, só porque mantivemos-nos firmes nos nossos princípios. E pronto, falámos novamente com eles e eles disseram sim, podem publicar. Fizemos assim uma exigência do género, não ponham o contrato diretamente ali com um link em que as pessoas podem carregar e abrem diretamente. Ponham, se puderem, um formulário em que as pessoas recebem no e-mail. E nós temos, ok, mas isso é algo automático, sabem que qualquer pessoa pode pegar depois nisso e publicá-lo online. Sim, sim, mas façam isso, se puderem. E nós, ok, tudo bem. Então hoje vais ao nosso site e o que acontece é isso, tens um formulário, pões lá o teu e-mail para receberes no e-mail o contrato e recebes automaticamente o e-mail. E então, sim, recebemos 300 mil euros, que na verdade estão a terminar, esta história já tem uns anos, não é? E estão a terminar no próximo ano, esta bolsa vai terminar. Tem perspectivas de futuro? Como é que vai funcionar? Estamos neste momento a negociar, a tentar negociar uma renovação desta bolsa. Não fazemos ideia se vai acontecer ou não, mas gostávamos muito que fosse possível. Basicamente receber uma segunda vez esta bolsa de 300 mil euros. Sabemos que esta fundação já fez isto com outros órgãos, com outras redações parecidas com a nossa. Estou com algum otimismo que possa ser possível, mas ainda não temos a certeza. Também estamos neste momento a fazer todo esse processo de fazer uma projeção financeira para os próximos 3 anos, etc. Não é? Porque, na verdade, se eu pudesse não fazer, eu e as outras pessoas do Fumaça, não é? Se pudéssemos não fazer angariação de fundos, era maravilhoso. Eu não quero estar a perder o meu tempo a ir à procura de bolsas, não quero fazer jornalismo, contribuir para o resto da organização do Fumaça e não só, e não estar nesta, sei lá, nesta ansiedade de não saber se nós temos dinheiro para pagar os salários, porque a verdade é que neste momento nós temos dinheiro para pagar salários até maio do próximo ano, ou abril do próximo ano. Depois não temos mais, não é? Depois temos, mais uma vez, o dinheiro dos donativos que recebemos todos os meses, mas não chega. E pronto, estamos a tentar ter uma renovação desta bolsa, talvez seja possível, mas neste momento estamos um bocado a correr contra o tempo. A cada mês que passa, temos menos um mês no banco para conseguir angariar esse dinheiro. E em Portugal o financiamento do jornalismo é quase inexistente. Eu fiz parte da comissão do deputados 230 e tínhamos uma proposta que era a consignação do IRS para o jornalismo. Achas que seria uma boa possibilidade? Eu acho que ainda está a ser negociada, mas como eu já não estou lá, acabei por não acompanhar, mas acho que no meu ponto de vista era interessante que fosse para ajudar os projetos de jornalismo independente a consignação do IRS para o jornalismo. O que é que tu pensas sobre isso? Sim, sem dúvida. Na verdade, é uma exigência nossa há bastantes anos. Lembro-me até de. Quando é que foi isto? Talvez tenha sido em 2019 ou 2020, termos enviado esta proposta para partidos políticos, temos até comunicado essa proposta ao Presidente da República. É uma proposta que nós já há muito tempo exigimos, que haja um uma categoria definida legalmente para que órgãos de comunicação social sem fins lucrativos, essa parte é importante, órgãos de comunicação social sem fins lucrativos possam candidatar-se a receber consignação do IRS, tal como acontece com tantas outras categorias, não é? De escolas religiosas, ONGs do ambiente, bem, etc. Bem, existe uma categoria definida para essas organizações. No caso do jornalismo não existe, e nós já tentámos algumas vezes. Existia Secretaria de Estado da Comunicação Social,
a Secretaria de Estado, Nuno Artur Silva, achava que isso não fazia sentido e achava que isso, e tivemos aliás uma reunião a expor esta como uma das nossas propostas. E a Secretaria de Estado disse que não fazia sentido porque achava que isso seria interferir com a independência do jornalismo, que me parece um disparate completo, porque interferir com a independência do jornalismo é exatamente não dar-lhes qualquer possibilidade de terem a sustentabilidade financeira. Não é? Isso aí é que é interferir com a independência do jornalismo, é garantir que apenas o jornalismo que é financiado por grandes organizações e pelo capital é que consegue subsistir, todo o outro jornalismo não. Aliás, não existe qualquer problema o Estado financiar, por exemplo, estruturas artísticas. Isso sempre aconteceu. Mas para o jornalismo, pelos vistos, não. Essa Secretaria de Estado achava que não. Esta ideia romântica de ser objetivo e ser imparcial? Eu acho que talvez em parte seja isso. Mas acho que em parte é só medo de mudar o status quo. Eu acho que não há financiamento para o jornalismo em Portugal porque o poder político tem medo que, havendo mais financiamento para órgãos que são uh, que fazem jornalismo fora do status quo, sejam desafiados. E, portanto, não quer que isso aconteça. Aliás, é, na minha opinião, a grande razão porque deixou de existir uma bolsa de jornalismo de investigação da Fundação Carlos Gulbenkian, que houve e que o Fumaça ganhou na sua primeira edição, deixou de haver, a Fundação há de ter uma razão pública para ter deixado essa bolsa, a mim ninguém me convence que a razão não é política e é de que foram financiados projetos que, entretanto, deram lugar a reportagens jornalísticas que desafiaram o status quo e desafiaram o poder político e, portanto, a partir desse momento já não se quer financiar. Eu acho que é a mesma razão. Não se quer dar espaço a que realmente haja investigações que colocam em causa as estruturas que mantêm os sistemas de opressão que são mantidos pelo poder político, pela democracia representativa, pelos partidos políticos, pelo Parlamento, etc. Agora, eu acho que a consignação do IRS resolveria uma parte muito, muito pequena do problema. Se calhar seria significante para projetos, por exemplo, como Fumaça, como outros, como a Divergente, como o Shifter, Comunidade de Cultura e Arte, Gerador, e se calhar alguns outros pudessem se calhar pagar o salário de mais uma ou duas pessoas. Se calhar para projetos que não conseguem pagar o salário de uma ou duas pessoas, como a Afrolis, como esses projetos se calhar conseguissem ter alguém que tenha um salário. Né? Mas isso não resolve o problema estrutural. Eu queria deixar muito claro que eu não espero de maneira nenhuma que seja o poder político e a democracia representativa a resolver o problema estrutural da falta de financiamento de jornalismo. Não espero, nem desejo que assim seja. Bem, seria algo que podia ajudar. Agora, queria só terminar esse tema para dizer uma coisa, que é, enquanto tentávamos pressionar o governo, se calhar é uma coisa que hoje em dia não sei se faríamos. Na altura estávamos um bocado iludidos que seria possível fazer esta mudança. Se calhar hoje em dia já nem sequer tínhamos qualquer otimismo ou esperança que fosse possível, mas na altura fizemos e enquanto estávamos a tentar fazer esta mudança, que era uma mudança que seria, obviamente, criando essa categoria de jornalismo na tal consignação do IRS, faria com que todos os projetos de jornalismo sem fins lucrativos se pudessem candidatar a estarem a receberem esse IRS, foi-nos sugerido a nós que se nos candidatássemos pela outra via do Conselho de Ministros, onde basicamente fazíamos uma candidatura para que o FUMASA, enquanto Associação Sem Fins Lucrativos, pudesse ser considerada uma entidade de utilidade pública, essa candidatura iria ao Conselho de Ministros e, portanto, seriam os ministros a decidir se nós íamos ou não ser aceitos. Foi-nos sugerido dentro dentro do governo que se o fizéssemos iríamos ser aceitos sem problema. E nós obviamente não aceitámos, porque achámos que isso seria não só uma maneira de nos calar, como uma maneira de fazer com que órgãos de comunicação social fossem agora uns contra os outros. E portanto é uma tática bastante antiga de fazer com que se dividam se divida quem está a lutar contra um sistema. E portanto nós decidimos que não. Para o governo seria mais fácil dizer assim: tomem lá o vosso estatuto de entidade de utilidade pública e calem-se com este assunto, do que realmente fazer uma mudança que pudesse afetar e ajudar, se calhar até projetos mais do que o Fumaça, outros projetos que realmente
infelizmente não têm qualquer outra bolsa, não é? Porque no meio disto tudo, é verdade que nós estamos a falar sobre a falta de financiamento para jornalismo independente em Portugal, mas o FMAS é o projeto de jornalismo independente em Portugal mais privilegiado. Sem dúvida nenhuma, e não tenho nenhum pudor Não em sabe nada, dizê-lo. não sabe nada. Hã? Temos ordenados que são, Tem que usar dados. sim, não diria bons, mas temos ordenados acima da média daquilo que os jornalistas ganham em Portugal. Temos 11 pessoas a trabalhar com contratos de trabalho, sem falsos recibos verdes. Não temos que trabalhar com voluntariado, etc. Tentamos ao máximo não precarizar-nos a nós próprios. Temos aumentos salariais quase todos os anos. É um privilégio gigante. E não só. E ao longo dos anos recebemos centenas de milhares, se não milhões de euros em bolsas. Portanto, obviamente, nós somos uma redação muitíssimo privilegiada comparado com outros projetos. E, portanto, esses outros projetos não conseguem, não se precarizam a si próprios porque querem, não é? As pessoas não escolhem não ter um contrato de trabalho, trabalhar voluntariamente e, sei lá, utilizarem todo o seu momentos de lazer para estarem a fazer o projeto, etc, etc, com muito esforço, não é porque querem, é porque não existe outras opções. E eu tenho bastante solidariedade em relação a esses projetos e acho que nós devíamos, na maneira das nossas possibilidades, garantir que eles têm uma maior possibilidade de serem sustentáveis. Ser jornalista não é fácil em Portugal. Além disso, quem é que pode ser jornalista? Bem, se acreditarmos que jornalismo é um método mais do que uma identidade, então todas as pessoas que produzem jornalismo são jornalistas. Aliás, nós sempre utilizamos essa identificação da maneira de pensar as coisas, desde que nos começamos a chamar a nós próprios jornalistas, não sei, se calhar em 2017, 2018, não é? Para nós, é jornalista quem faz jornalismo, é quem aplica o método de jornalismo na sua ação. E o método de jornalismo, na verdade, é definido de uma certa maneira, tal como existe o método científico, existe o método jornalístico, que implica buscar informação, seja através de entrevistas, seja através de arquivo, tratar essa informação, editá-la, a verificação de factos, etc, etc. O que é bastante importante, fazê-lo a várias mãos. Ter uma pessoa que faz uma coisa, uma pessoa que faz outra pessoa que faz outra. Não é? Isso, de uma maneira bastante simplista, obviamente, podíamos estar aqui durante muito tempo, mas de uma maneira bastante simplista é isso que define aquilo que é jornalismo. Se faz jornalismo, então é jornalista, na minha opinião. Agora, segundo a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que é o departamento estatal que define quem é que é legalmente considerado, ou quem é que pode legalmente ser considerado jornalista em Portugal, apenas é jornalista quem tem uma carteira profissional de jornalista. O que significa que não só muitas pessoas que fazem jornalismo não são consideradas jornalistas, incluindo durante muito tempo eu. Fumaça, na altura é apenas Fumaça, nasceu em 2016, entre 2016 e 2018. Eu fiz jornalismo, não tinha carteira profissional de jornalista. Muitas outras pessoas que fazem parte do Fumaça até tiveram durante mais tempo, sem carteira profissional, a produzir jornalismo e até a chamar-se a si próprios jornalistas. Mas também faz com que pessoas que não no Fumaça, não é? Se calhar até em sítios mais precários no sentido legal da palavra, não é? Que não tem um órgão de comunicação social, bem, ele aceite pela entidade reguladora de comunicação social, etc, etc, não possam ser chamados jornalistas. Agora, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista tem uma série de regras para quem pode ser chamado jornalista, e quem não cumpre essas regras, e até diria de uma maneira mais provocatória, quem não cumpre essas regras e trabalha em órgãos pequenos, bem, não fica sujeito a perder essa carteira ou até a nunca tê-la, não é? E pelos vistos, Estou a nos perguntar, últimos anos... escreveste um artigo que dizia mesmo, afinal de contas, quem é que pode ser jornalista? Sim, escrevi isso claramente como uma maneira de desafiar a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que basicamente escolheu o Fumaça como um alvo nos últimos anos, e neste momento penso que 1/3 da redação do Fumaça tem processos contraordenacionais dentro da carteira profissional. Portanto, Sente-se perseguido? totalmente,
Acho que a Comissão da Carteira Profissional, que é um bando de reacionários, escolheu o Fumaça como um dos seus alvos e acredita que estará a salvar o jornalismo ao ir de encontro, ao ir nesta vendetta contra a maneira como nós nos escolhemos organizar. Aquilo que é mais ridículo em tudo isto é que a Comissão da Carteira não chegou ao pé de nós e disse assim: "Não, vocês não fazem verificação de factos, vocês não têm um processo de edição pronto, não tem um processo de edição, portanto, vocês não estão a fazer jornalismo e, portanto, temos que vos retirar a carteira de alguma maneira." Não, aquilo que a Comissão da Carteira fez foi chegar ao ridículo de nos dizer: como vocês fazem jornalismo e, ao mesmo tempo, também fazem gestão da comunidade, gestão das newsletters, vídeos para as redes sociais a pedir às pessoas para se juntarem à comunidade e fazerem donativos para a sustentabilidade, hum, e tantas outras coisas que se definem na categoria abstrata de marketing, comunicação, não é? Coisa que parece um bicho-papão. Como vocês se organizam de tal maneira onde todas as pessoas que são jornalistas também fazem outra coisa na redação, não é? Onde não há uma linha claramente divisória entre as pessoas que são jornalistas e as pessoas que fazem tudo o resto que não têm diretamente que ver com o jornalismo, então vocês não podem ser chamados jornalistas. O que eu acho que é absolutamente ridículo. Acho que é uma maneira de olhar para o jornalismo que apenas defende o status quo e a maneira tradicional de fazer jornalismo, que é onde apenas as grandes organizações que têm dezenas de pessoas dentro de uma redação e que conseguem realmente traçar essa linha divisória entre aqui estão os jornalistas e aqui estão as outras pessoas que estão a lidar com a sustentabilidade da redação, etc, podem ser consideradas estando a fazer jornalismo. E todas as outras não. E isso coloca em perigo qualquer redação, grupo de jornalistas ou jornalista que estejam a tentar fazer jornalismo fora das grandes bolhas, fora contra o status quo do Achas que isso jornalismo. retira poder ao jornalista em si, não é? Porque basicamente não tem ferramentas para poder fazer projetos independentes. Totalmente. Eu acho que, obviamente, nós também não temos que chegar a um purismo legalista que, como não temos carteira profissional de jornalista, então não podemos fazer jornalismo. Acho que não. Obviamente, eu disse durante algum tempo eu fiz jornalismo sem ter carteira profissional e quase todas as pessoas do início do Fumaça também. E, portanto, nós fizemos isso, não é? Mas a verdade é um crime, não é? E, portanto, epá, é criminalizada a prática de tu te chamar jornalista se não tiveres uma carteira profissional de jornalista. O que eu acho que é uma absoluta censura por parte da Comissão da Carteira Profissional. Eu acho que aquilo que a Comissão da Carteira Profissional está a fazer ao Fumaça e a tantos outros órgãos de comunicação social, independentes, mais pequenos, ou até regionais, locais, ou até jornalistas freelancer, pelo país inteiro, é uma prática de censura. É o Estado a dizer-te: não, tu não podes fazer o jornalismo desta maneira. E eu acho que isso aí Realmente é quase impossível ser freelancer. e eu acho que isso é inadmissível. Eu não admito que o Estado me venha dizer a mim como é que eu posso fazer algum jornalismo. Se eu posso ou não fazer jornalismo e ao mesmo tempo contribuir para a sustentabilidade do projeto de qual eu faço parte. E se o Estado não aceita que se faça jornalismo desta maneira, pois temos pena, então iremos ter uma batalha. E esse texto, para mim, era uma parte dessa batalha. É de género: ok, vamos então fazer essa batalha, mas publicamente, em vez de ser através de hum, ah, ameaças feitas através de contraordenações, obrigar-nos a ir a tribunal, gastar dinheiro com advogados. Neste momento, é isso que estamos a fazer: é ir a tribunal contra o Estado para conseguirmos garantir uma coisa muito, muito simples, que é que eles pá, se metam no caralho que os foda. É só isso que eu digo. Tipo, não se metam no jornalismo que nós estamos a fazer. Tipo, é muito simples. Menos liberdade, basicamente. Eu tenho aqui uma parte que é a pergunta dos subscritores e tenho aqui algumas perguntas. A Raquel Dias da Silva, basicamente já respondeste um pouco, mas vou fazer a pergunta dela. Adorava saber a tua opinião sobre a atuação da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. Isso, como projeto jornalístico independente, tiveram problemas com a forma como a estrutura funciona. Sim, tivemos agora a falar sobre isso e, como disse, acho que a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista é um departamento reacionário que tem como objetivo manter o status quo no jornalismo e tentar matar qualquer resistência a
ao estado tradicional das coisas, em que o jornalismo é feito com as hierarquias necessárias, que o jornalismo é feito com a precariedade necessária, com, eh, a almejar os lucros, com todas essas coisas, não é? Com a dependência das empresas, qualquer tentativa de revolucionar o jornalismo, e aqui estou a usar revolucionar o jornalismo de um- num, numa definição como que a prática diária de tentar prefigurar uh, o mundo ideal, tentar fazer hoje aquilo que nós queremos que exista amanhã. Toda essa prática, e quando eu digo essa prática, não estou apenas a incluir o jornalismo que o Fumaça faz, estou a incluir o jornalismo que tantos outros órgãos de comunicação social que estão a tentar fazer coisas diferentes do mainstream, sejam eles através de fazer jornalismo de investigação, como era o 74, que entretanto teve que morrer, não é? Infelizmente, por colapso financeiro, seja o Shifter, que está a trazer outras vozes diferentes, falando sobre inteligência artificial, tecnologia, etc., que não vês noutros sítios, seja o Coimbra Coletiva, que também teve os mesmos problemas que nós em relação à Comissão da Carteira, e aliás levaram ainda a coisas mais graves, que é a pessoa que, que dirigia, ou que dirige, não sei, o Coimbra Coletiva ficar mesmo sem carteira profissional, não é? Mas que ainda há pouco tempo fez uma investigação sobre o caso Boaventura, que não irias ver em qualquer outro órgão de comunicação social tradicional, seja a Divergente, que traz trabalhos de investigação sérios, seja tantos outros projetos, não é? E para eles, todos estes projetos estão mal, porque estão a tentar fazer algo diferente, que vai contra. O que eu acho estranho apela-se muito à inovação, não é? Mas apela só à inovação de uma linha ideológica. Quando a inovação vem do outro lado, existe muita resistência. Porque é inovação, no fundo. Sem dúvida, sem dúvida. E a CCPJ é, obviamente, um departamento ideológico e que tem como objetivo manter as coisas como estão. É um projeto reacionário. Como projeto reacionário que é, irá estar sempre contra aqueles que estão a tentar fazer um pouco diferente. Tem aqui outra pergunta da Inês Esteves. Ela pergunta: já pensaste em desistir do Fumaça? E se sim, porquê é que continuaste? E que alternativas é que vês aos sindicatos? Se já pensei em desistir do Fumaça, não sei se chamaria de desistir, mas já pensei em sair do Fumaça. Sim, algumas vezes. Não agora, na verdade estou bastante contente com não só o espaço em que nós estamos, como o trabalho que estamos a fazer, etc. Mas já houve outros momentos onde não estava tão contente, onde sentia talvez que hum, a organização do Fumaça estava demasiado hierárquica. Estava, de alguma maneira, a não permitir que pessoas que faziam parte do Fumaça, mas que não tinham tanta capacidade ou à vontade para gerir conflito e estar bem com o conflito normal de discussões infinitas que muitas vezes temos, que não estava a ter espaço para poder falar e que não estávamos a conseguir criar esse espaço para podermos gerir esses conflitos, que não estávamos a ser muito cuidadosas umas com as outras dentro do Fumaça, de uma maneira coletiva. E houve um ou dois momentos onde eu senti, não tenho a certeza se quero estar aqui. A verdade é que nos últimos anos nós conseguimos fazer um trabalho muito bom e do qual me orgulho muito, de poder aprender como gerir conflitos e aprender como gerir processos bastante complexos, como deves imaginar, de decisão por consenso, todos os dias, a todo momento, a toda a altura. Porque, na verdade, acho que se calhar isso é uma das coisas que importa referir, que é, eu acho que é mais fácil gerir organizações hierárquicas do que não hierárquicas. Eu acho que é mais fácil ter um chefe que decide aquilo que tu vais fazer do que colocar na decisão de todas as pessoas de uma maneira igual e horizontal o que é que se vai fazer, o que é que toda a gente vai fazer. Isso é mais difícil por várias razões. Uma das razões é porque uh, leva a que haja conversas muito grandes, não é? Discussões muito longas. Uh, quando estamos numa decisão, quando estamos numa organização hierárquica,
e há um dilema que polariza pessoas, não é? Opiniões diferentes sobre um certo tema, a decisão não é muito longa, porque chega o chefe e diz é assim e é assim. Quando estás numa organização horizontal e há polarização de opiniões, pessoas que têm diferentes opiniões, nós temos que arranjar uma maneira de chegar a um consenso. E essa chegada ao consenso é difícil e não só é difícil, como demora muito tempo, não é? E é preciso aprender sobre isso. A segunda razão porque isso é difícil, ou é mais difícil do que numa organização hierárquica, é porque hum, fazer essas decisões por consenso significa que é preciso que as pessoas se consigam ouvir umas às outras, ao mesmo tempo que estão a dar as suas opiniões, consigam entender os privilégios que têm e consigam muitas das vezes até abdicar dos privilégios que têm enquanto estão a ter esses processos de tomada de decisão consensual. Imagina, se eu sou uma pessoa que tenho mais eloquência a dizer os meus argumentos, se eu sou uma pessoa que sou visto como alguém com maior eh, eh, poder dentro da organização, porque existem, as hierarquias existem. Quando eu digo que o Fumaça é uma organização não hierárquica, não é que não existem hierarquias, elas existem normalmente. É que nós ativamente lutamos contra essas hierarquias dentro da nossa organização. Portanto, se eu tenho esse privilégio, então durante as conversas é-me esperado e exigido que eu tenha isso em consideração e, portanto, abdique desse privilégio para deixar espaço para que outras pessoas possam falar. E isso é muito difícil, não é? É muito difícil fazê-lo e temos que aprender continuamente a fazê-lo e temos que estar conscientes disto de uma maneira muito, muito, muito ativa. E então esse caminho. Já afirmaste até publicamente que fizeste um desinvestimento da tua pessoa, basicamente, como uma figura. Não sei se central será a palavra certa, mas na redação. Sim, para mim foi um processo bastante importante e na verdade eu diria que fazer esse processo, quando digo esse processo é durante um tempo uh, eu, eu não só era como sabia que era, tinha a noção de que era visto como chefe do Fumaça, no sentido em que era uma pessoa que eu sentia tinha mais poder do que outras pessoas na tomada de decisão, que dava mais vezes a cara pelo Fumaça, no sentido em que dava muitas entrevistas, sempre que era preciso dar uma entrevista, eu ia dar essa entrevista, sempre que era preciso, sei lá, ir a reuniões a representar o Fumaça, eu ia fazê-lo, sempre que, pronto, muitas vezes, sei lá, a newsletter do Fumaça escrevia eu, muitas vezes, peças do Fumaça durante os primeiros 2 ou 3 anos produzia muito mais peças do que outras pessoas, e não era porque imagina, não era porque nós no Fumaça decidíamos que era eu que o fazia, ou até porque eu decidia que era eu que queria fazer. Era mais uma coisa orgânica que resultava do facto de eu estar à vontade a falar, por exemplo. Se eu estava à vontade a dar entrevistas, então porquê é que não iria eu? Por exemplo, se as outras pessoas não estavam à vontade a fazer entrevistas e eu estava, porque não ir eu? Se as outras pessoas não estavam à vontade em ir reunir com o Presidente da República e eu estava, porque não ir eu? Eu estava à vontade a escrever a newsletter da semana e outras pessoas não tinham assim tanto interesse, porque não escrever eu? E essas coisas são orgânicas, não eram decisões feitas pela equipa. Chegou uma altura que me comecei a perceber que isso era mau, não só para mim, como para o Fumaça. E a razão e o momento que eu acho que foi mesmo, um, como é que se diz? Em inglês diz pivotal, ou seja, tipo que mudou mesmo, que fez Momento de com que viragem. sim, o momento de viragem foi exatamente ahm, quando houve 1 ou 2 momentos onde eu pensei, eu gostava de sair do Fumaça, mas não posso, porque se eu sair, isto cai. E isso foi aterrador para mim, porque não queria de maneira nenhuma ser indispensável. O que eu queria era. Pronto, ou seja, eu sinto que me meti porque não soube, mais uma vez, ter consciência do meu privilégio, ter consciência da maneira como eu me estava a colocar na parte superior do- da hierarquia, e a não fazer nada para a combater, não é? Ou seja, quando eu estou a dizer isto, não estou a dizer do género, isto tudo aconteceu-me, não, eu fui, era esperado e exigido de mim que eu combatesse isso, mas eu não o fiz durante algum tempo.
E quando me apercebi que era indispensável e que eu sair fazia com que aquilo terminasse, para mim foi aterrador e assustador. E aí acho que foi mesmo o momento onde eu decidi: não, eu tenho que ativamente desinvestir deste papel. E disse isso às outras pessoas do Fumaça. Aliás, houve um retiro em que fazemos todos os anos, e houve um ano em que eu disse mesmo que eu este ano pensei em sair e não o fiz por causa disso também. Eu não quero que isto aconteça outra vez e, portanto, eu vou deixar de dar tantas entrevistas, vou deixar de falar tanto pelo Fumaça, vou deixar de escrever tantas newsletters, etc, etc. Algumas outras coisas. Também acho que comecei a ter um bocado mais consciência. E achas que agora a fumaça sobrevive sem ti? Eu poderia sair hoje do Fumaça e o Fumaça continuaria. O que é bastante, o que me faz bastante feliz e orgulhoso do projeto, não é? Acho que neste momento não há ninguém que seja indispensável no Fumaça. O que é maravilhoso, na verdade, se nós pensarmos que as organizações e os coletivos têm de ser maiores do que nós. São, ao mesmo tempo que são as pessoas que os fazem parte deles, também têm que ser maiores do que pessoas individuais que fazem parte deles, não é? Portanto, uma pessoa sair de um coletivo significar o fim daquele coletivo, bem, é muito, 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 muito mau sinal. E acho que neste momento não há ninguém que seja indispensável no Fumaça e isso é bastante bom. Mas há uma terceira coisa que eu queria dizer em relação um, a porque é que é mais difícil ter organizações não hierárquicas do que organizações hierárquicas, que é também fazer decisões, todas as decisões por consenso pode levar muito rapidamente a que todas as pessoas do coletivo queiram estar ou se envolvam em todas as decisões. E eu acho que esse aí é um erro muito grande que nós no Fumaça fizemos durante algum tempo. Hoje em dia diria que nós não fizemos. Mais uma vez fizemos um trabalho bastante bonito e importante de melhorar a nossa maneira, a nossa tomada de decisão, etc. Mas durante muito tempo eu sentia que o que acontecia era que não havia. hum, bem, é isso, não vou exagerar, não vou dizer de uma maneira geral, mas em muitos espaços, em muitas, ah, sei lá, muitas áreas de trabalho, de organização, não havia confiança na capacidade de decisão e de execução das pessoas que sabiam mais sobre aqueles tópicos, sobre aqueles temas. E isso via-se de tal maneira em que se- todas as pessoas queriam discutir todos os temas ao pormenor e estar envolvidos em todas as decisões. E eu acho que é uma armadilha em que nós nos colocamos a nós próprios. E aqui estou a dizer nós, não só o Fumaça, não é? Mas coletivos horizontais, não hierárquicos, faço parte de outros que também são, que é o de basicamente iludir-nos a achar que ser não hierárquico, tomar decisões por consenso, significa que todas as pessoas têm que tomar todas as decisões em todo o momento. E isso não é verdade. Significa que todas as pessoas podem tomar todas as decisões e podem envolver-se em todas as decisões em todo o momento, mas não precisam de. Podem só confiar nas pessoas que sabem mais sobre aquele assunto e deixá-las ir e dizer: eu confio em ti, força, decide tu. E se tiveres dúvidas, se precisares de discutir, então volta e vamos discutir. Mas até lá, se tu estás só a cumprir a estratégia que nós já coletivamente decidimos, então força. Pronto, durante muito tempo tivemos a aprender a fazer isto, acho que hoje estamos melhores, mas estamos sempre a aprender, obviamente, não é? Sobre Vamos passar sindicatos, Depois esqueci-me dessa. vou tentar não ser tão longo como fui agora, mas Não, pronto, não faz problema. perguntaste uma coisa bastante, como é que eu ia dizer, bastante... Perguntei. Sim, é verdade. A pessoa perguntou uma coisa muito... ah, mexe muito comigo, não é? Foi uma boa pergunta. Na verdade, foi algo que nunca tinha dito publicamente, acho eu. Mas, quando digo publicamente, numa entrevista, digamos assim, vá, já tinha dito a amigos, mas nunca tinha dito publicamente que já tinha pensado sair do Fumaça. Obrigado, Inês. Sim, obrigado, Inês. Então alonguei-me um bocado. Mas sobre sindicatos, também já escrevi sobre sindicatos no Fumaça. Às vezes tenho assim estes rants, não sei se as pessoas depois levam a mal ou não, mas este foi engraçado porque temos uma pessoa dentro do Fumaça, o Nuno Viegas, que é dirigente sindical no Sindicato de Jornalistas. E foi engraçado porque eu escrevi um texto que era uma crítica ao Sindicato de Jornalistas, que dizia qualquer coisa do género: Sindicato de Jornalistas, muleta do capital. Portanto, era um texto bastante duro e que também explicava as razões por eu me ter desvinculado do Sindicato de Jornalistas.
e na semana seguinte o Nuno respondeu ao meu texto. Engraçado, eu pelo menos não sei se as pessoas gostaram ou não. Se estiverem a ouvir este Eu não li a resposta, mas li o teu. Pronto. Se estiverem a ouvir este podcast e por acaso adoraram essa troca de argumentos, mandem um e-mail a dizer que gostaram. Pode ser que nós façamos mais deste género. Porque pelo menos para mim foi importante, uma maneira importante de promover a discussão interna no Fumaça ideológica. Porque também a verdade é que nós temos nos últimos tempos estado cada vez mais fisicamente afastados, não é? Por exemplo, eu agora vivo, sei lá, de carro 5 6 horas da redação, não estou lá todos os dias. E há uma série de discussões que se calhar teríamos no dia a dia. E assim, olha, tivemos publicamente um bocado do género, sei lá, na altura do Orfeu, estás a ver? Tipo, quando a malta discutia publicamente nos Eu acho que isso jornais, é super era uma saudável. coisa boa e é saudável. E então isso, pronto, foi bom. Se gostaram, digam que pode ser que nós façamos mais. E se quiserem, podem deixar aqui nos comentários também sobre essa discussão. E pronto, escrevi sobre sindicatos, escrevi sobre como ultimamente me tenho apercebido que sindicatos serão sempre reformistas e legalistas e, na verdade, muletas do capital, no sentido em que não é que não façam um trabalho importante, obviamente fazem trabalho importante para conseguirem garantir ahm, progressivas melhorias na- sei lá, nas condições materiais dos trabalhadores, não é? Eu não estou a dizer que todos os sindicalistas são capitalistas e todos eles são. Não, não é isso, não é? E todos eles estão ao serviço das empresas contra as quais supostamente estão a lutar. Não, não é isso. E estou a dizer isto. Se calhar aquilo que eu vou dizer vai ser visto como uma maneira provocadora. É exatamente isso, provocadora. Mas sinto que os sindicatos só existem e sempre existirão como mecanismos também e ferramentas também de legitimação dos patrões. Não existem sindicatos se não existirem patrões, em primeiro lugar. E em segundo também que nunca irão a favor de mecanismos de luta que não sejam legalistas, nunca chegarão a mecanismos de luta que não serão parte de uma maneira reformista de ver as coisas. Achas que está mais próximo do corporativismo? Porque depois há pouco se há uma negociação, não é? Entre o trabalhador e os empregadores. Neste momento é muito desigual essa negociação. Não posso dizer que tenha estudado suficiente corporativismo para falar sobre isso, mas aquilo que me parece é que nem o anarcossindicalismo realmente uh, foi revolucionário, sei lá, revolucionário no sentido de radicalmente mudar as estruturas de poder, não é? Radicalmente não legitimar os patrões, radicalmente terminar com o salário. Se tivermos como ideal, se reconhecermos que o salário é em si um sistema de opressão, então nós temos de terminar com ele. Como é que os sindicatos fazem isto? Pronto. Escrevi mais sobre isto nesse texto que se chama Sindicatos Jornalistas, Muleta do Capital, mas a pergunta nem sequer era sobre isso, portanto vou tentar ser um bocado mais rápido, porque a pergunta era então quais é que são as alternativas? E a verdade é que eu acho que as alternativas são apoio mútuo e organizações e organização uh, de pessoas sem qualquer, sei lá, sem qualquer necessidade legal de se organizarem, se juntarem para construírem outras alternativas, para construírem outros mundos. Por exemplo, acho que uma das alternativas é fazer o que o Fumaça fez, é, ok, em vez de andarmos a negociar aumentos salariais, etc, etc, é criar então esse mundo, criar um órgão de comunicação social onde nós pagamos melhor do que a média dos jornalistas recebe. É, em vez de estarmos a tentar garantir que as administrações nos ouvem e conseguem ouvir as nossas exigências e dar-nos um bocadinho mais do que aquilo que nós queremos, é dizer, vamos criar uma organização sem administração, sem direções. Em vez de tentarmos fazer com que o nosso editor nos possa, e aqui estou a falar de jornalismo, não é só, mas o nosso editor nos possa dar mais espaço para fazer investigação, vamos nós próprios ser os nossos editores e nós próprios decidir o que é que nós fazemos com o nosso coletivo, sem hierarquias e sem mediação nem intermediários. Prefigurar aquilo que nós queremos que exista. Criar hoje o mundo que nós queremos que exista amanhã.
Consideras-te uma pessoa revolucionária? Sim, sim. Mas não uso revolução como, se calhar, a tradição marxista, socialista, que defende que a revolução é aquele espaço em que, a partir daquele momento, tudo muda. E acabou o capitalismo e agora, acabou sei lá, acabou o capitalismo e agora passamos todos para o socialismo. Não acredito na revolução como algo que acontece de um momento para o outro, mas como uma prática diária, cotidiana, de tentar todos os dias aproximar-nos, na medida das nossas capacidades, da utopia. E, portanto, eu acho que o Fumaça é uma prática revolucionária. Não vai terminar com toda a precariedade do jornalismo. Não, obviamente, não vai acabar com as hierarquias em todas as redações do país ou do mundo. Não, obviamente que não. Mas pelo menos é a nossa prática diária de tentar criar uma alternativa, criar um outro mundo. Nesse sentido, utilizo revolução como a prática anarquista, sei lá, como David Graeber e usa prefigurative politics, mais do que a tradição marxista usa a revolução. Não acredito muito nessa Tenho revolução. que, é uma conversa interessante, mas tenho que avançar, senão vais ficar aqui até amanhã. E pronto, eu vou deixar de parte o tema que também gostava de falar sobre os bairros periféricos, inclusivamente que foste agredido por polícias, mas pronto, era interessante, eu vou deixar de parte porque é algo mais importante e também também acho que queres falar disso, penso eu. Vais para partir para a Palestina outra vez, acho que é a quarta ou a quinta vez, não tenho a certeza, vais para a Cisjordânia dentro de dias. Porque é que essa causa te toca tanto? Bem, essa causa a mim toca-me. Agora, se calhar, hoje toca-me muito porque, bem, não só acho que é o maior, sei lá, acho que é a causa mais importante da nossa geração, neste momento. Acho que é a opressão mais significativa e relevante para as nossas vidas, até individualmente, da nossa geração. Mas também me toca muito porque, como tu disseste, já lá fui várias vezes e tenho lá muitos amigos. Também ter ido lá, ter experienciado e visto com os meus próprios olhos o que é que acontece lá, sabendo da luta das pessoas que lá estão, também muda as coisas, não é? Obviamente, não posso negar que isso faça com que cada vez seja mais importante isto para mim. E nem digo que cada vez seja mais importante porque desde o 7 de outubro o genocídio escalou-se ainda mais, mas já era, não é? Para mim já era cada vez mais importante, cada vez que me envolvia mais neste assunto. Mas porque é que isto se tornou importante para mim foi porque, principalmente quando começámos a Fumaça, me apercebi que durante toda a minha educação formal tinha sido mentido em relação ao nosso colonialismo, ao colonialismo português, dos antepassados, dos quais eu sou descendente hoje. Sei lá, tive durante anos na escola a ser ensinado que o imperialismo português tinha sido o momento mais glorioso dos nossos tempos e que tínhamos sido colonizadores bondosos e que ah, tínhamos trazido mundos ao mundo, etc. Quando na verdade o colonialismo português foi uma barbárie e um projeto imperial, económico, que na verdade foi o inventor do racismo estrutural que hoje vemos à nossa frente. Foi o imperialismo português que inventou o racismo. Ah, Foi o imperialismo português e, portanto, quando depois de começar, ou a partir do momento em que comecei o Fumaça com outras pessoas e começámos a tocar mais sobre estes temas e eu comecei a estudar mais sobre isto, me apercebi, fui mentido a vida toda, comecei a ficar inquietado e se calhar até obcecado com saber mais sobre colonialismo. Bem, e quando uma pessoa fica obcecada em saber mais sobre o colonialismo, vai ter à Palestina. E foi isso que aconteceu. Penso que foi em 2017 que nós fizemos a primeira entrevista no Fumaça sobre a Palestina, a Charra do Adi. Na altura, lembro-me de fazer essa entrevista e sair de lá a pensar: eu tenho de ir à Palestina. E em setembro desse ano foi a primeira vez. Mas foi aí que fizemos, eu e a Maria Almeida, fomos os dois, fizemos a reportagem para a série Palestina Histórias de um País Ocupado, que foi a primeira grande série do Fumaça. Se calhar, não sei Que se até recebeu um hoje prémio. é mais ouvido ou não. Sim, e que recebeu o Prémio Gazeta, que é o maior prémio de jornalismo em Portugal. E pronto, diria que desde essa altura que me apaixonei pela Palestina, ou se calhar até diria que passei a amar a Palestina, se calhar no sentido em que
em que a Bell Hooks usa a palavra amor, não tanto paixão. Vá. E sim, tem sido talvez não só jornalisticamente o tema que eu mais tenho tratado desde aí, apesar de ter feito muitos outros trabalhos, é aquele que talvez seja mais contínuo, mas também tem sido desde aí o sítio para onde eu tenho viajado mais. O que é que sentes quando estás lá e podes andar em ruas onde um palestiniano não pode? É muito difícil. Palestina é claramente o sítio onde eu senti de uma maneira mais consciente e gritante o meu privilégio. De muitas, muitas maneiras. Essa é uma delas. Ser branco, ter o passaporte europeu na Palestina, ser descendente de famílias que se podiam considerar cristãs, católicas. Lá é um privilégio brutal. E aquilo que eu sinto quando estou lá, quando posso então atravessar o muro, por exemplo, quando posso ir, como em Hebron, por exemplo, ou Khalil, a ruas da apartheid, onde realmente se uma pessoa palestiniana passar leva um tiro, eu posso passar, é que se tenho todo este privilégio, então tenho que o utilizar de alguma maneira para fazer alguma coisa que desafie isto dentro das minhas capacidades, que não, obviamente não são muitas, tendo em conta uma máquina gigantesca como o Império Sionista. E portanto, quando o faço para ou levar outras pessoas que nunca viram aquilo e que se calhar precisam de acordar e ver aquilo, ou precisam de ver aquilo com os seus próprios olhos, ou fazer isso para ir fazer reportagem, ou fazer isso para poder depois, mais tarde, vir falar sobre o que vi, como é o caso agora. Por um lado, é quase inacreditável, por outro, é mesmo muito, muito, muito real. Achas que a Palestina vai ser livre um dia? Acho que vai ser livre durante as nossas vidas. Durante as nossas vidas? Tenho, aliás, a certeza disso. Não tenho tanta certeza como tu. Acho que neste momento estamos a assistir ao fim do Império Sionista. E não estou a dizer isso por achar que neste momento estão já mortos de alguma maneira, não é isso. E quero explicar que digo isto com cautela, não digo isto dizendo, ok, isto está feito. Não. Eu acho é que o escalar da violência que nós estamos a ver hoje é o resultado de o, o regime estar no fim. Acho que podemos até olhar para outras, comparar com outros fins de impérios e perceber como muitos deles aumentaram gigantemente a sua violência no fim. O português é um deles. Inclusive os nossos. Exato. Aliás, o Império Colonial Português tem muitas parecenças com o Império Colonial Sionista, portanto, até podemos olhar para isso. Mas, Como o ideal do bom colonizador. exatamente, como a miscigenação, como os bantustãos também, que o Império Português também tinha, como o Apartheid, que o Império Português também tinha, e muitas outras coisas. Mas uma delas, espero eu, é que também terminou uh, com um fim deste género, com um aumento da violência, até que chegou a uma altura em que era insustentável. E não só começou a ser boicotado por pessoas civis, como começou a ser boicotado por outros Estados, como também começou a ser boicotado pelos próprios agentes do Império. E eu espero que seja isso que esteja a acontecer neste momento. E portanto, sim, eu acho que ele vai acabar em breve. No nosso colonialismo é interessante porque há uma discussão, que há uma discussão, depende do ponto de vista, né? Os portugueses dizem que foram os nossos soldados que terminaram com a guerra colonial e que, pronto, do outro lado das lutas de libertação, dizem que foram as lutas de libertação que conquistaram essa liberdade. Mas a minha pergunta tem mais a ver que achas que é preciso partir por dentro em Israel para que esta situação chegue a outra solução? Que é preciso partir por todos os lados. Acho que nós estamos a assistir ao Império a ser partido por todos os lados. E quando eu digo que temos que ser cautelosos a pensar nisto, ou que eu tenho que ser cauteloso pelo menos a dizer isto, é porque eu não quero de maneira nenhuma dizer que nós, agora do género, está feito. Não é preciso fazer muito mais. Eu acho que agora é que sim é o momento para intensificar a resistência. Por todos os lados. Eu
não tenho esperança nenhuma na lei internacional ou na representação política para resolver este problema. Não acho que vão ser os Estados, nem a lei internacional, nem as democracias representativas do mundo a resolver isto. Acho que temos que, neste momento, tentar de todas as formas, desde uh, fazer angariações de fundos para coletivos que estão a resistir no terreno, desde ir ao terreno e utilizar o privilégio que pessoas têm para ajudar na própria resistência. Seja de diversas formas, não é? Por exemplo, agora em outubro vai iniciar a campanha da apanha da azeitona, em que coletivos palestinianos estão a pedir a ativistas internacionais, brancos, a jornalistas também, para virem à apanha da azeitona, porque isso ajuda a que consigam um, diminuir os ataques de colonos e de soldados, por causa do facto de haver pessoas brancas lá. Seja fazer marchas e manifestações, nas quais eu também acredito pouco, mas que acho que são maneiras, pelo menos, das pessoas se juntarem e ganharem força para fazerem outras coisas. Seja boicote, desinvestimento e sanções, o projeto BDS, o movimento BDS, flotilhas, como é que está a acontecer agora, até dentro dos parlamentos e dentro dos governos, etc. Eu acho que temos que tentar em todos os lados. Agora, o que eu tenho a certeza que vai libertar a Palestina são os próprios palestinianos. Não tenho grandes pretensões a que sejamos nós a libertá-los a eles. Acho que tem que haver pressão de todos os lados, mas acho que são os palestinianos que se vão libertar a si próprios. E se calhar de caminho vamos é libertar a nós. Eu só agora estou a reparar na tua t-shirt. Tem um mapa da Palestina. Achas que vamos ter uma Palestina do Rio até ao mar no futuro? Sim. A Palestina já existe do rio até ao mar. Uh, e não vai deixar de existir. Acho que sim, acho que o Estado de Israel vai terminar nos nossos dias. Os média portugueses falam de conflito. Tu e eu falamos de genocídio. O que é que temos medo das palavras? Eu não acho que eles têm medo das palavras, para ser sincero, sabes? Eu acho que. E aqui, eles, quando estou a dizer eles, não estou a dizer os. Sei lá. Não estou a dizer todos os jornalistas, não é? Acredito que haja muitos jornalistas que realmente são impedidos de poderem utilizar as palavras que querem. Não são todos, também há muitos jornalistas que estão nesta outra caixa que eu vou agora descrever, que é. Não são pessoas, organizações que têm medo de utilizar palavras. Eu acho que eles acreditam mesmo naquilo que estão a dizer. Eu acho que eles são racistas, é a diferença. Acho que são sionistas, acho que são muitos deles mesmo que não acreditem neste governo do Netanyahu de extrema-direita, mesmo que não acreditem nos colonatos e na ocupação, são sionistas liberais, acreditam que o Estado de Israel deve existir, acreditam que são racistas. E eu acho que quem continua a utilizar esse tipo de linguagem não é porque tem medo do que lhes vai acontecer. Eu acho que é mesmo porque ideologicamente acredita nisso. Não há nenhuma outra razão para isso acontecer quando, neste momento, pelo menos nos últimos 2 anos, está à frente de toda a gente o que está a acontecer. Se calhar até se podia dizer há uns anos que, pois, mas se calhar isto é complicado, não é? Havia aquela coisa, não é, que se dizia muitas vezes, ouvi isso muitas vezes, não é? Mas isso é complicado, não é assim tão fácil. Estás a simplificar uma coisa que é complexa. Bem, hoje em dia nós olhamos e toda a gente que queira entender percebe que não é assim tão complicado. Agora, quem não quer utilizar essas palavras, bem, ideologicamente escolheu o seu lado. As palavras, no caso de jornalistas, principalmente, não é? Ou seja, no caso de pessoas que estão a utilizar tipo, na sua ação, na sua metodologia, a palavra, há outras pessoas que se calhar não, para a qual a utilização de certas palavras em detrimento de outras não é assim tão relevante no seu dia a dia, mas para jornalistas é óbvio para toda a gente que é. Pessoas que sabem da importância de utilizar palavras, continuarem a utilizar palavras que perpetuam um projeto colonial, só podem ser pessoas que estão a defender esse projeto colonial. Sim, é o nosso instrumento de trabalho, são as palavras, por isso temos que saber usá-las. Portanto, quem continua a utilizar linguagem que perpetua o projeto colonial sionista é sionista. E, portanto, sendo sionista, é racista. E, portanto, não acho que seja medo. Acho que é uma decisão ideológica. E tu, qual é o teu maior medo? O meu maior medo é eu não ter razão e a Palestina não ser livre em breve. Esse é o meu maior medo.
Eu peço sempre uma pergunta ao meu convidado anterior, neste caso foi o Bruno Araújo, um ativista brasileiro pela justiça climática, e ele perguntou: Eu acho que eu perguntaria quais são as ferramentas mais importantes para a gente conseguir arrancar as vitórias que a gente precisa. E aí pode ser qualquer ferramenta, pode ser a arte, a música, a cultura, pode ser mobilização popular, enfim. Estou a falar da minha perspectiva, acho que vais perceber porque é que estou a dizer isto, mas eu acho que a maior ferramenta é procurarmos ter noção do nosso privilégio e podermos, na medida das nossas possibilidades, usá-lo para o bem coletivo e para construirmos mundos diferentes destes que nos tentam esmagar todos os dias. e agora vou-te convidar para me deixares uma pergunta para o próximo convidado, e eu não digo quem é porque nem sempre sei quem é. Acho que vou perguntar: porquê é que nunca foste à Palestina? E assumir que a pessoa nunca foi. É uma pergunta que já tive aqui, por acaso. mas é uma boa pergunta. Foi a Alexandra Lucas Coelho que fez a mesma pergunta. E quem Uau! respondeu foi o José Luís Peixoto, que Tinha já ido? tinha ido à Palestina. Ah, Sim. ok. Vou assumir que a pessoa não foi e gostava de saber. Se olhasses para trás, o que é que dirias ao Ricardo que começou o Fumaça? Vai com mais calma, dorme mais, respira, ouve mais as outras pessoas, ouve mais o teu corpo e não te mates a trabalhar. O que é que achas que faz falta? Acho que faz falta mais gente acordar e pôr-se na linha da frente a fazer coisas. Imaginar e criar outras possibilidades. Não assumir que a maneira como nós vivemos e como somos obrigados a viver é a única maneira. Imaginar e fazer outros mundos. Tinha uma parte que eu tinha pedido para trazer livro, não sei se trouxeste recomendações. Uhum. Se quiseres recomendar. Uma recomendação é talvez o livro que eu mais recomendei na vida. É um dos meus livros favoritos. Se chama, em português, Na Presença da Ausência, em inglês, In the Presence of Absence, em árabe não sei dizer, mas é do Mahmoud Darwish, talvez o maior poeta palestiniano de sempre. Escreveu este livro como se fosse escrito depois da sua morte, mas obviamente escrito enquanto era vivo. E é um livro maravilhoso sobre ocupação, resistência, saudade, a Palestina, e de que eu gosto muito e que recomendo muitas vezes. Temos o clube de leitura Os Livros que Fazem Falta, e se quiserem fazer parte, basta ir ao link na bio no Instagram e podem clicar no link para o WhatsApp, e depois tem lá as regras todas. Escolhemos um livro de 2 em 2 meses, de forma democrática, e depois lemos e discutimos, basicamente. Ricardo, só assim para terminar, se podes deixar aqui uma mensagem de esperança para o futuro. Vamos ver a Palestina livre nas nossas vidas e, portanto, aquilo que precisamos de fazer agora é continuar a pressionar de todas as maneiras que sejam possíveis, desde organizar marchas e petições até destruir com as nossas próprias mãos as empresas que beneficiam do genocídio e da limpeza étnica das pessoas palestinianas. Portanto, todas as pessoas têm um lugar nesta luta. Acho que o que é importante é perceber que lugar é que cada pessoa quer tomar, mas a tomá-lo é agora, porque muito em breve, acho eu, vamos ver o fim do projeto colonial sionista. Espero que sim. Foi um prazer ter-te aqui no podcast O Que Faz Falta. Foi mesmo um privilégio. Obrigado, falar contigo. Uma conversa muito interessante. E assim chegamos ao fim deste episódio. Se chegaste até aqui, muito obrigado. O Que Faz Falta é um projeto totalmente independente, não tem patrocinadores e só existe porque tu ouves. Se queres que continue, espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Mas há algo ainda mais essencial, não fiques refém dos algoritmos. Subscreve a newsletter para receberes cada novo episódio sem distrações no teu e-mail. É lá que nos encontramos, sem depender de terceiros. E claro, podes deixar um gosto, comentar e partilhar. Pode parecer pouco, mas cada interação faz com que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada, conto contigo para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado. Até breve. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta.